edifícios religiosos, em cristais, em florais de Bach. O brasileiro é muito chegado a esse tipo de coisa. É por isso que nós vemos aí pessoas dizendo: olha, compre esta rosa ungida e leve para sua casa, compre esse sabonete ungido e leve para sua casa, olha, leve um pouco de sal grosso para sua casa, espalhe lá na casa, lave a casa com sal grosso. Enfim, o brasileiro, ele acredita muito nessas coisas. Então, há muitas pessoas que se aproximam nesta hora e se aproveitam desta fé ingênua. Esta fé ingênua. Esta fé que não se fundamenta nas Escrituras Sagradas. E o pensamento que envolve estas pessoas é a ideia de que se não ajuda, também não atrapalha. Mas eu pergunto, será? Quantas pessoas que muitas vezes nós recebemos no escritório pastoral para aconselhamento, ou mesmo ali na igreja, que passaram por esses movimentos, por esse tipo de coisa, por esse tipo de proposta, e foram enganados, viram que tudo isso era uma falsa noção daquilo que Deus pode fazer na vida realmente de alguém. Por isso eu quero dizer que esta procura pelas experiências míticas e místicas, sobrenaturais, muitas vezes pode dar em nada. Ainda há outros que esperam encontrar ajuda na solidariedade humana. Nós vemos isso aqui no verso 7, quando Jesus pergunta àquele homem: queres ser curado? Ele vai dizer o seguinte para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o que aquele homem estava dizendo a Jesus é que ele esperava a ajuda de alguém. Esperava que alguém estendesse a mão, alguém que olhasse para ele e dissesse: poxa vida, você está tanto tempo aqui, você merece mais do que nós. Você já esperou tanto tempo aqui, você está tanto tempo doente. Mas sabe, a solidariedade humana é uma coisa muito importante. É uma coisa que nós vemos que é um fato. É um fato na nossa vida a necessidade que nós temos de auxílio de outras pessoas em necessidades que temos. Como é bom quando você está doente e você pode recorrer ao seu vizinho e pedir a ele uma ajuda, e de repente ele pegar o carro e levar você ao pronto-socorro. Quem sabe alguém que esteja até longe e procura também você, liga para você, pega o telefone, liga para você e pergunta se você pode ajudá-lo, ou alguém que esteja na rua. Como é importante a solidariedade humana. Aliás, a solidariedade humana, ela nos aproxima um pouco mais da realidade do amor de Deus. Como é maravilhoso ver nessas tragédias que nós tivemos neste início de ano, vermos as pessoas ajudando umas às outras, pessoas jogando corda para salvar alguém que estava numa enchente, pessoa tentando tirar outros que estão ali atolados no barro. Como é bonito ver toda esta ajuda, essa fraternidade humana. Nós vemos o trabalho, por exemplo, como da Cruz Vermelha, em toda ajuda humanitária. Que preciosidade é todo esse trabalho em que seres humanos ajudam uns aos outros. Mas o que nós vemos é que, na realidade, mesmo com toda ajuda que nós pudermos dar a alguém, nós vamos perceber que nós fazemos o que podemos fazer. As pessoas ajudam com o que podem, fazem o que podem. Mas eu quero dizer que nem sempre é o suficiente. Nem sempre toda ajuda que nós pudermos oferecer a alguém será suficiente. Eu me lembro de uma história, quando um avião nos Estados Unidos caiu sobre o rio Potomac, e aquele avião que caiu ali, muitos passageiros estavam naquele avião, e era um tempo em que as águas estavam geladas demais por causa da neve que caía, o frio intenso naquela região. E um homem que passava por aquele local
ele viu o sofrimento e o desespero daquelas pessoas que haviam caído ali, muitos já desmaiados. Ele não pensou duas vezes, ele pulou do rio e atravessou aquelas águas geladas para tentar salvar algumas pessoas que estavam ali. E ele trouxe uma, foi novamente, trouxe outra, o cansaço ia aumentando, o frio sobre o seu corpo, a sua temperatura baixando cada vez mais, mas mesmo assim ele continuou se esforçando por salvar o máximo de vida de pessoas que ele pudesse salvar. Depois de muito cansaço, quando chegou então a polícia, chegou todo o socorro, aquele homem estava exausto, lançado ali sobre as margens do rio. E quando vieram os bombeiros para poderem ajudá-lo também, dar um socorro para ele, ele dizia: eu fiz tudo o que pude, eu fiz tudo o que pude, mas ele não pôde salvar todas aquelas pessoas que estavam ali. Eu quero dizer para você que nem mesmo a religião, muitas vezes, com toda a sua boa vontade, ela é capaz de fazer tudo pelas pessoas. No verso 11, nós percebemos aqui o que acontece depois daquele homem ser curado por Jesus. Um grupo de religiosos chega até aquele homem e vai dizer àquele homem: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito, por causa do descanso no dia de sábado, que era o cumprimento da lei pelos judeus. Mas não era muito bem isso que a Bíblia Sagrada ensinava sobre a questão do sábado. Não era que no sábado você não pode fazer absolutamente nada. Principalmente se houver alguém necessitado, você pode ajudar, porque a Bíblia Sagrada diz que o homem não foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Por isso, aquele homem vai dizer: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ali estava o Senhor do sábado, o Senhor Jesus, dizendo àquele homem: olha, eu criei o sábado por amor a vocês. O sábado, ele não deve ser visto apenas como uma lei imposta, uma lei que oprime, mas o sábado é uma lei libertadora. É uma lei que nos ensina a depender da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus. E muitas vezes o que a religião ela faz, ela muito mais se preocupa em salvar as regras do que salvar as pessoas. Eu vou repetir isso. Muitas vezes o que uma religião pode fazer é tentar salvar as regras criadas por ela própria. Ela prefere salvar estas regras do que estender as mãos a um verdadeiramente necessitado e procurar ajudá-lo, procurar salvá-lo. Quantas vezes isso já aconteceu? Talvez tenha acontecido com você. Há muita gente hoje decepcionada com religião. Há muita gente que hoje não quer mais saber de religião, porque iam muitas vezes à igreja, entravam ali, esperavam serem acolhidas, abraçadas, um momento difícil que estava atravessando, e às vezes até o que viam na realidade eram as pessoas olhando de cima embaixo, vendo a roupa que estavam colocando, reparando se a pessoa estava bem vestida ou não, julgando por esse tipo de coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Eu quero dizer isso para você hoje. Jesus está vendo o seu coração e Ele ama você. Jesus não veio para instituir uma religião. Jesus veio para convidar pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas de uma série de leis e de tantas coisas que tanto a religião quanto o mundo sobrecarregam, pecados e tantas outras coisas. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Ele veio para propor um novo e vivo caminho. Ele veio convidar você para andar com Ele. Por isso eu quero dizer para você que a ajuda que aquele homem procurou ali no sobrenatural,
que ele não encontrou, a ajuda que ele procurou